Bom, agora que a gente já preencheu a parte do formulário DS-160, onde você coloca os seus dados pessoais, a gente vai passar para a próxima etapa, onde você vai inserir dados, informações sobre a sua viagem para os Estados Unidos, tá? Lembrando que a gente salvou aquelas informações dos dados pessoais e agora a gente vai entrar no site novamente, entrar no formulário novamente. Então aqui você tem que novamente colocar a localidade que você escolheu para fazer a sua solicitação. Aqui você coloca o código. Só um minutinho que ele reiniciou aqui. Bom, aqui você coloca o código 6H4D3. E aqui, em vez de você clicar em Start an Application, você vai colocar Retrieve an Application, porque você já começou o seu formulário. Então, agora você vai voltar exatamente onde você parou. Então, aqui você tem que colocar o número da sua solicitação. É aquele número que eu falei para você guardar lá no início, tá? Então, você digita aqui o número. Aí agora você clica em Retrieve an Application. E agora você tem que colocar as primeiras 5 letras do seu sobrenome, a data de nascimento e o nome da mãe da sua mãe. E aí você clica em Retrieve Application. E aí você vai voltar exatamente onde você parou. Viu como é simples? Bom, então agora nós vamos passar para a próxima etapa, que é de viagem. Bom, então agora a gente está nessa parte aqui, onde você tem que fornecer informações da sua viagem. Como você vai como turista, você vai selecionar B, né, que é o Business Pleasure Visitor, temporário. E aí aqui você tem a opção de escolher, no caso, o B1, B2, que é para a maioria das pessoas, ou se você vai para uma conferência, algo de trabalho, você pode colocar B1, ou se você vai para tratamento médico, você pode selecionar B2. Mas na maioria dos casos, para quem vai viajar, passear, a pessoa vai escolher aqui B1, B2, tá? Aí aqui tem uma pergunta se você já fez planos específicos para a sua viagem. Se você já fez, ótimo, você pode colocar aqui e aí você vai fornecer as informações pedidas. Se você não fez nenhum plano específico ainda, você clica em não. Mas mesmo assim, você tem que dar uma ideia para o consulado de quando você pretende ir e quanto tempo você quer ficar. Então, mesmo que você não tenha certeza ainda, não tem problema, mas dê uma estimativa de data que você pretende ir para os Estados Unidos, tá? Mesmo que seus planos mudarem depois, não tem problema nenhum. Então, vamos supor que eu quero ir no dia 10, lá pelo dia 10 de novembro. Aí eu coloco aqui desse ano, 2024. E vamos supor que eu pretendo ficar uns 15 dias, aí eu seleciono dia. E aí eu vou... Agora aqui, depois que você preenche essa parte, abre um campo onde você deve fornecer o local que você vai ficar nos Estados Unidos. Mesmo que você não saiba ainda, não tem problema nenhum, mas vamos supor que você, eu vou para Nova York. Pega o endereço de um hotel em Nova York e coloca nessa parte, tá? Mesmo que você, de repente, vá para outro hotel, também não tem problema nenhum lá quando você for viajar. Aí eu pego um endereço lá de um hotel em Nova York, vamos supor, Sentinel East, a cidade, New York, o estado, New York, e o zip code, que é o CEP, né? Aí eu vou colocar um CEP lá do hotel de Nova York. Aqui tem uma pergunta, quem vai pagar pela sua viagem? Se for outra pessoa, você clica outra pessoa. Se for você mesmo, você clica self. Se for uma companhia, organização, um empregador, você seleciona essas outras opções. É importante que você seja honesto nessa pergunta, tá? Se você, de repente, não tem condição de pagar pela sua viagem e outra pessoa vai pagar, você coloca outra pessoa, não tem problema nenhum. Porque às vezes, lá no dia da entrevista, pode ser que o agente consular pergunte para você como você vai pagar essa sua viagem. E aí ele pede para você provar de alguma forma que você tem dinheiro para financiar a sua viagem. Então, se você não tem condições, por exemplo, porque outra pessoa vai pagar, aí você não vai ter como provar lá no dia da sua entrevista no consulado, tá? Então é bem importante que você seja honesto.
Se você colocar outra pessoa, você vai ter que inserir aqui o sobrenome dessa pessoa, o nome dessa pessoa, o número de telefone dessa pessoa, o endereço de e-mail dessa pessoa e qual é a relação dessa pessoa com você, tá? Se ela é marido, filho, esposa, esposo, ou outro parente, ou um amigo, ou outro. Você seleciona uma dessas opções. Eu vou colocar aqui que eu mesma vou pagar a minha viagem, e aí nesse caso não aparece esses outros campos para serem preenchidos, tá? Porque ele já tem todas as suas informações, então eles não precisam que você preencha nada. E agora você vai salvar. Aí aqui ele pergunta se você quer continuar ou sair, né? No meu caso eu vou continuar. E aí agora eu vou passar para a próxima etapa e eu continuo no próximo vídeo.